Olá, aqui é Jean de Oliveira, criador do Violino Didático, hoje o maior canal de educação violinística da América Latina, e esse é o segundo vídeo dessa série onde eu estou te apresentando a metodologia e a filosofia de ensino do violino didático. Mais especificamente, ensinando a aplicar tudo isso para aprender os seus hinos favoritos estudando a partir de 10 minutos por dia. Nesse vídeo eu vou lhe ensinar a organizar o seu tempo e lhe mostrar quais são os conteúdos que você tem que estudar, como é que você tem que estudar e quanto tempo investir em cada coisa. Antes de assistir esse vídeo, é muito importante, é imprescindível que você assista o vídeo anterior, onde eu ensinei para você algumas formas de hackear o cérebro, uma chavinha que você pode literalmente usar a hora que você quiser, para que você tenha ânimo de estudar sempre. É uma forma nova de enxergar o aprendizado do violino e uma forma nova para que você possa ser professor de você mesmo. Isso para que você possa ter um rendimento melhor, para que você estude de uma maneira mais leve e possa, seguindo boas orientações, ter uma evolução consistente e saudável. O que eu ensinei no vídeo passado são técnicas poderosíssimas que você deve usar todos os dias. Isso para que seu cérebro possa aprender de uma maneira mais leve e mais tranquila. Tudo aquilo que eu disse no vídeo, eu sei que é muito motivador e de fato conecta a gente com o instrumento, mas é muito importante que você assista ou pense, reflita muito sobre aquilo, porque eu, por exemplo, demorei quase 20 anos para entender o valor de fato você se conectar com o violino, para de fato você passar emoção em cada nota e se preocupar com o violino e criar um relacionamento com o instrumento. Eu demorei muito para entender isso. E pensando hoje em dia, eu gostaria muito, muito, muito de ter tido alguém, quando eu comecei, que pudesse ter me falado essas coisas de um jeito que eu de fato entendesse. Não que eu não escutava essas coisas em outros lugares, mas entender mesmo o que aquelas coisas querem dizer é completamente diferente. Como eu disse, eu demorei quase 20 anos. E eu gravei esse vídeo e compartilhei com você porque eu não quero que você demore também 20 anos para entender o que é mais importante no final das contas. Que é a gente sentir prazer com o que a gente está fazendo, reconhecer as nossas melhoras mesmo sabendo que tem coisas a serem melhoradas. E então, para você ter acesso a essas estratégias, se você não assistiu ainda, assista o primeiro vídeo. Tá? Lembrando que esses vídeos não vão ficar disponíveis por muito tempo, só alguns dias. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas talvez amanhã o outro vídeo já saia do ar, ou hoje mesmo. Então assista assim que você puder, tá bom? E eu quero aproveitar aqui para agradecer aos mais de 186 comentários que nós tivemos lá no primeiro vídeo, no momento que eu estou gravando aqui para vocês. E agradecer a todas as mensagens que eu recebi lá no WhatsApp. No WhatsApp, se for somar todas as mensagens que eu recebi, acho que passa de 400 mensagens facilmente. Recebi também várias anotações de vocês, o que me deixou muito, muito feliz em ver que de fato você está aqui para estudar e para aprender a dar o seu melhor tocando os hinos que você gosta. Então, muito obrigado por enviar as suas anotações. Eu li todas e ver que faz sentido para vocês o que eu estou dizendo aqui me deixa muito feliz. Eu recebi comentários maravilhosos, como o da Moni Ellen, por exemplo, que é: acabei de assistir, sempre me motivo ouvindo você falar. Eu lembro que por volta do Natal do ano passado, estava eu lá vendo suas lives e motivadíssima para tocar. Foi quando eu me ensinei o Allegro, coisa que sempre achei fora do meu alcance. Mas me perdi em alguma parte do caminho. Sempre que pegava no violino, me frustrava e acabei desistindo de tocar. Faz meses que o violino está no case. Agora estou com mais vontade do que nunca de voltar e tocar. Obrigado de verdade, já fiz minhas anotações. Monieren, eu que agradeço e agora eu quero ver você postando lá no grupo do Violino Didático, tá? Você tocando, vai lá e posta. Você que está assistindo, vai lá e posta também. O Diógenes também fez um comentário muito legal, que é: professor, gostei muito sobre o que disse do violino ser uma forma de nos conectarmos com aquilo que acreditamos. O violino, para mim, é como se eu estivesse cantando para Deus.
Eu sinto Deus em cada nota que faço. Deus abençoe o senhor. Muito, muito obrigado. E fico muito feliz mesmo de que você tenha gostado. O Max Vinícius escreveu: Jean, muito, mas muito obrigado por esse vídeo. Olha, esse vídeo me fez enxergar na hora o violino de outra forma. Eu tenho dificuldade com o vibrato, mas parece que faltava libertar a mente para controlar o psicológico. E amanhã, assim que eu treinar, vou sempre pensar no que você disse e aplicar. A Líbia Tenório comentou: a partir de hoje, vou mudar a minha mentalidade com relação aos estudos do violino. Esse vídeo realmente me fez repensar em como estou aprendendo e absorvendo na minha prática. Jussivaldo comentou: nossa, essa não é uma aula de violino, essa é uma aula de estímulo para a vida. Muito obrigado pelo comentário, e tem vários outros comentários maravilhosos que você pode ler aqui na página dessa série de vídeos, tá? Nesse momento que eu estou olhando aqui tem 186 comentários, um melhor do que o outro. Inclusive, você pode se inspirar por esses comentários. Muita gente compartilhou partes de história de vida, experiências com professores, experiências boas, experiências ruins, que podem te ajudar também a se motivar. Então vai lá e leia os comentários também dos seus colegas, tá bom? É muito legal ver que está nascendo uma comunidade aqui. Essa é uma das partes mais legais. E nesses comentários chegaram também várias mensagens de professores e instrutores de violino e gostaram do que eu estava falando e disseram que inclusive vão começar a usar dessas estratégias com os alunos. E isso para mim é indescritível. Eu não posso deixar de dizer aqui que eu também recebi várias mensagens lá no meu WhatsApp e aqui na página também tem alguns, de mulheres e homens que se dedicam principalmente, tem como ocupação principal cuidar da família, né? E para essas pessoas o violino tem uma importância a mais. É maravilhoso cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do esposo, da esposa, mas a gente precisa dedicar um tempo para gente mesmo, para nossa saúde psicológica, para nossa saúde mental. E muita gente me mandou mensagens nesse sentido. Pessoas que até têm mais tempo para estudar do que 10 minutos podem dedicar 2, 3, 4 horas. E para vocês fiquem tranquilos, porque essa forma de estudar que eu vou ensinar aqui nessa série de vídeos também vai servir para vocês. E eu sei que principalmente para quem mora nos interiores, que fica bastante em casa, ter uma ocupação, uma coisa que gosta para fazer, é muito, muito, muito importante. É maravilhoso a gente cuidar da família, cuidar da casa, do companheiro, da companheira, dos filhos, no caso de quem tem filhos. Mas é muito importante também que a gente cuide da nossa mente, que nós tenhamos atividades que são nossas, justamente para que a gente possa fazer uma faxina e deixar a nossa alma mais leve, o nosso psicológico mais leve. Bom, eu precisava dizer essas coisas porque tem relação com todas as mensagens que eu recebi, mas agora vamos falar sobre a organização dos estudos e os conteúdos que a gente tem que trabalhar diariamente. A primeira coisa que você tem que saber é que durante o nosso estudo, nós vamos focar a maior parte do tempo no que não está saindo, no que não está bem. É muito comum, por exemplo, a pessoa pegar o violino e simplesmente ficar tocando aquilo que já está saindo. Então ela fica todo o tempo, então o aluno fica todo o tempo tocando as músicas que gosta, né? E aí fica só tocando e tocando e tocando. É muito legal, é importante que a gente tenha um momento para isso, mas esse não é o estudo. Esse é o momento de claves, o momento para você se conectar com o seu instrumento. Não faça com que a gente evolua no instrumento. Então o que a gente tem que fazer? Tem que focar nas coisas que nós não estamos conseguindo fazer. Um exemplo, eu tô tocando e minha cabeça está muito assim para frente. Então eu tenho que focar em manter a cabeça alinhada com o corpo, né? E para isso eu não preciso nem estar tocando, é só ficar um tempo com o espelho assim,
tocar uma escala, talvez. Prestando atenção na cabeça, sempre. Então, tudo que eu estiver tocando nesse momento, eu vou prestar atenção na minha cabeça. Não importa o que eu vou estar tocando, eu tenho que estar prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu posso melhorar mais. Então, se eu estou fazendo escala, eu vou estar com a minha atenção aqui. Se eu estou tocando música, eu vou estar com a minha atenção aqui. Se eu estou estudando um concerto, eu tenho que estar com a minha atenção aqui. Tá? Então, sempre a gente vai focar no que a gente não está conseguindo. Ah, o meu pulso está de bandeja, então você tem que focar para deixar ele reto. O meu dedo não está caindo na ponta, então você tem que focar para que caia na ponta. Tá? E sempre, eu prefiro, né, se a sua finalidade é tocar hinos, eu prefiro que você sempre foque no que pode ser mais melhorado, o que está mais distante das outras coisas. Então tá, muitas coisas estão encaminhadas, mas o que está mais distante é que o meu cotovelo está assim para trás. Então é ele que você vai trabalhar para ir trazendo para frente, para ficar com uma postura legal. Ah, eu tô tocando, o que está mais distante é o meu vibrato. Então é o seu vibrato até você chegar no vibrato que você deseja. A mesma coisa com todos os aspectos. Então foque a maior parte do seu estudo no que você tem mais a melhorar. Não foque no que tá bom. Eu sei que parece mais legal ficar estudando o que já tá saindo, né? Mas isso não vai fazer com que a gente evolua. E uma coisa muito importante, anota isso, é hora de caderno. Talvez você até já tenha feito algumas anotações antes disso, mas isso é importante que você anote. A gente tem que repetir mais vezes o acerto, não o erro. A gente tem que repetir mais vezes o acerto. Como assim? Então, por exemplo, você está tocando um hino que você gosta muito, né? E você está errando um dedo não está caindo no lugar. Então você vai tocar... Tá errado isso. Não é esse som que a gente quer. Então você vai continuar estudando. Primeiro identifica o que está acontecendo. Meu dedo está caindo mais para frente. Tá, então tem que ser mais para trás, né? Tem que ficar com o ouvido atento. Então... Não é assim. E aí vai lá, erra várias e várias e várias vezes. Aí na primeira vez que consegue... Ah, eu aprendi, agora eu vou ir para a próxima parte. Não aprendeu. Porque o nosso cérebro decora aquilo que a gente repetiu mais vezes. Se você repetiu mais vezes o errado, se você repetiu mais vezes aquilo que não está soando bem, aquilo que não está soando legal, é exatamente assim que o seu cérebro decorou. Então, para sair bem, o seu cérebro tem que decorar o jeito certo. Por isso, nós temos que repetir mais vezes o acerto. Então, você vai ficar nesse trecho aqui várias vezes. Legal, acertei. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Etc, 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 etc. Repita mais vezes os acertos do que os erros. Obviamente a gente vai errar, mas cada vez que você erra, tá, eu errei o quê? Só ficar repetindo, repetição não faz ninguém evoluir. O que faz evoluir é a gente repetir, ouvir o que aconteceu o erro, identificar qual foi o erro que aconteceu. Aconteceu alguma coisa com o arco? Aconteceu alguma coisa com o dedo? Era a postura? Era o peso? Era a velocidade que o arco estava na corda? Era o ponto de contato? Então, identificar o que é que aconteceu, traçar uma estratégia. Tá, se o arco estava muito perto do cavalete e saiu esse som... Tá, minha estratégia agora eu vou tocar mais longe. E aos poucos a gente vai calibrando e estudando para que tudo soe bem. Então foque em repetir mais vezes os acertos. E se você está começando a estudar um instrumento agora, ou se você vai começar a estudar agora, eu recomendo fortemente que pelo menos as 2 primeiras semanas você foque completamente na postura. Fazendo bem a postura, focando só nisso, nessas 2 primeiras semanas, você vai economizar
anos de problemas futuros que você provavelmente vai ter se começar com uma má postura. Além de evitar criar vícios que podem ser muito difíceis de tirar no futuro. Então faça exercícios para que o seu corpo possa se acostumar com o violino na postura correta. Então se para você ainda tem dificuldade de colocar o violino no ombro, faça exercícios só de colocar o violino no ombro. Põe o violino no ombro, sem forçar. Não precisa de força nenhuma para fazer isso aqui, tá? Nada, zero de força. E também não precisa levantar o ombro. O ombro completamente relaxado. Né? Tem muitos professores... Às vezes, quando a gente tem um papel de professor e de instrutor, eu sei que tem instrutores assistindo agora, muito bom ter vocês aqui, a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras que a gente usa, porque dependendo da palavra ela pode parecer igual, mas ela dá um sentido completamente diferente. Então tem muitos professores que falam que nós temos que prender o violino entre o ombro e a mandíbula, né? Entre o ombro e o queixo. Nós não temos que prender o violino, porque prender implica essa ação aqui, que é de prender, né? De presa. Então prender implica nessa ação. Então nós não temos que prender o violino entre o ombro e a mandíbula. A gente tem que encaixar o violino entre o ombro e a mandíbula. Encaixar não implica força. Implica você encaixar uma coisa na outra e deixar lá, naturalmente. Então, por exemplo, o meu ombro está aqui. Eu estou usando uma espalheira que é adequada para mim. Coloco o violino no ombro. Não preciso levantar o ombro. Viro a cabeça um pouco para o lado. Pronto, eu não preciso abaixar a cabeça. O violino está encaixado aqui. A mesma coisa, se eu quiser deixar o ângulo mais fechado, mais para cá, põe o violino aqui, ajeita a espalheira de um jeito que fique melhor ali. Põe o violino aqui, vira a cabeça levemente para o lado e está encaixado. Eu não preciso nem abaixar a cabeça, nem levantar o ombro. Tá? E por isso é muito importante que você tenha espalheira. Tem uma briga muito grande, eu não vou entrar nessa briga, mas tem uma briga muito grande de com espalheira ou sem espalheira. Para mim a resposta é muito óbvia. A espalheira serve para quê? Para preencher o espaço que falta, às vezes, entre a queixeira e o ombro. Serve para isso, não tem nenhuma outra função. Não é para que você segure, não é para que você possa ficar com o violino mais confortável. Não é esse o ideal, embora seja um dos efeitos também. A ideia é preencher o espaço aqui, para que você possa ter mais controle da mão esquerda. É essa a ideia. Então a gente tem que ter uma espalheira adequada, com tamanho adequado para o nosso tipo de pescoço. Se não tem muito pescoço, não use espalheira. Se tem o ombro muito assim, né, naturalmente, não precisa usar espalheira. Se tem o ombro muito caído, provavelmente vai precisar de espalheira. E assim por diante, dependendo do tipo de corpo. Eu acho assim muito mais humano do que dizer tem que usar espalheira ou não tem que usar espalheira. Não, depende do seu corpo, ok? Esse é um exemplo. Então estuda só tirar e colocar o violino se você está começando. Vai lá e tira e põe. E solta a mão, mas não pode prender nada. Tem que ser encaixado, não preso, tá? Vai, faça assim, tira, faz assim de novo. A mesma coisa, pega, segura o arco, né? Às vezes no início a gente demora pra caramba pra segurar o arco. Uma coisa que a gente pode fazer é dar segundos pra segurar o arco. Então pega com a mão esquerda, tem que segurar o arco inicialmente em 10 segundos. Tenho 10 segundos para deixar a minha mão perfeita no arco. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, põe todos os dedos, 7, 8, 9, enfim, e vai lá e segura o arco e mostra. Beleza, legal, tá legal. Se não tiver legal, você olha e corrige para ficar bem. 5 segundos. Então, 1, 2, 3... Ok, segurou. 2 segundos. 1, 2. Depois, 1 segundo. E tá pronto. E aí vai treinando para aprender, né, ensinar a mão a fazer com que isso, né, essa pegada, seja natural. E aí pode ser de várias formas. Eu estou mostrando assim, mas pode ser de várias formas. Tá? Da forma como o seu professor te ensina, da forma do que o canal que você assiste ensina, assista o violino didático, mas assim, da forma que você vê na pessoa que está te instruindo e que você confia, seja em vídeos na internet, seja do seu professor particular. A mesma coisa, cuidado para não levantar esse ombro. O ombro do arco é muito comum, né? As pessoas estão subindo o arco e automaticamente vai acontecendo isso aqui.
o ombro vai subindo junto. Não, deixa o ombro lá embaixo. Estude consciente do que é que está acontecendo no seu corpo. E mesmo que você já toque violino, que você já seja instrutor, fique atento também à sua postura. Essa é uma coisa que não vai desviar da nossa atenção nunca. Eu até hoje tenho coisas na minha postura que eu posso melhorar. Hilary Hahn tem, você tem, todos nós temos. Uma forma de tocar mais relaxado, uma forma de tocar de uma maneira mais saudável. No início não vai ser confortável. Você vai querer fazer da forma que é mais fácil, que é mais confortável para você. Confortável não é igual a direito. Confortável só é igual a confortável. Se confortável por confortável, a gente fica no sofá vendo Netflix. Não é, tocar violino não é confortável, principalmente no início. O violino é um instrumento muito antinatural, vai doer aqui, até a gente perceber que não dá para fazer força. Eu espero que você perceba isso logo nos primeiros dias. Não precisa apertar, não precisa de nada dessas coisas, tem que achar o encaixe. Então, não queira no início, mesmo para frente, um exemplo é tocar em posição alta lá na corda sol, nunca vai ser confortável. Nem para mim, nem para você, nem para o Vengerov, não vai ser confortável para ninguém. Porque para que outra coisa na vida real a gente precisa fazer todo esse esforço aqui com o cotovelo para colocar a mão aqui para tocar? Ainda mais se forem coisas rápidas, enfim. Então tenha em mente que nem tudo que você vai fazer no violino vai ser confortável, mas você tem que aprender a fazer. Então eu já toquei, por exemplo, em orquestras profissionais, toquei fora do país, tenho vários alunos que hoje são professores e têm os seus próprios alunos. E até hoje, todos os dias, eu estou atento à minha postura. E para que você melhore o seu relaxamento, a forma como o seu corpo está, é muito importante que você tenha muito claro na sua cabeça alguns conceitos que é hora de você anotar também. Existe diferença entre dor e cansaço. Muitas vezes quando a gente está reclamando de dor, pode ser cansaço. E muitas vezes que a gente está reclamando de cansaço, pode ser dor. Se, por exemplo, eu tô tocando uma escala, por exemplo, e já tô aqui estudando há 30 minutos, 1 hora, e tô sentindo que o meu braço quer descer. Isso não é dor, é cansaço. Agora, se eu tô sentindo que a minha mão, os meus dedos estão travados, e tá doendo a minha mão ou o meu dedo, é porque tá tensionando. Então tem que separar o que é dor do que é cansaço. Existe diferença também entre tensão e conforto ou desconforto. Você pode muito bem estar tenso e confortável, assim como você pode estar confortável e tenso. Então, por exemplo, segurar o arco assim, né, igual colher de pedreiro, é mais confortável. Mas para fazer isso aqui, a gente está tensionando muito mais do que se fizer da forma correta. Tocar a corda sol, talvez assim com o cotovelo para trás, pode parecer mais confortável. Mas para você chegar a tocar a corda sol aqui, vai exigir muito mais tensão, especialmente dessa parte aqui da mão. Então não necessariamente você está tocando confortável é sinal de que você está tocando direito. E essa parte agora vai dar um nó na cabeça de vários de vocês, e eu tenho certeza que ao mesmo tempo vai fazer sentido para vários de vocês, que é estar com uma boa postura, com uma postura excelente, não significa estar relaxado. Para eu manter essa postura toda pimposa com o violino, para que as pessoas vejam e pareça bonito, às vezes a pessoa está fazendo uma super tensão para se manter nessa postura. Porque o natural dela talvez fosse tocar um pouco mais baixo, com a coluna um pouco mais baixa. Então, muito cuidado, a gente tem que estar com a postura o melhor possível, mas não podemos tensionar o nosso corpo para chegar nessa postura ideal. A gente tem que ficar na postura ideal, com o corpo o máximo relaxado possível. E atenção! Geralmente, o que causa a dor não é a má postura. Pois é, eu sei. Como assim, Jean, não é a má postura? O que causa dor é a tensão. Então você está apertando demais as cordas, está apertando demais o arco, está com o braço muito assim, está com o pescoço muito para frente, está com a costa muito curva, está com a costa muito reta, quase envergada para trás. Essas coisas vão causar dor. O que acontece é que normalmente, quando a gente está fora da postura, gera tensão. Mas o que gera dor mesmo não é a postura em si, é a tensão. Porque, como eu disse, eu posso estar com a postura perfeita, mas
Para ficar com a postura perfeita, eu estou igual uma boneca que segura o violino assim e toca igual um robô. A postura tá perfeita, mas tá tudo duro, tudo tenso. Temos que tocar o máximo relaxado possível, o máximo fluido possível. Então o pulo do gato é você ensinar o seu corpo a tocar com uma boa postura e completamente relaxado. Então se você tem que estar atento ao seu corpo. Você tá sentindo, meu pulso aqui tá pegando demais. Então calma, relaxa, relaxa. Usa o peso do braço para tocar as cordas. Quando eu aperto as cordas, eu tô apertando as cordas demais. Tá parecendo a espada do rei Arthur na pedra. Não, calma. Aperta o dedo mais leve. Lá no vídeo anterior eu dei uma dica para relaxar a mão. Então sente a corda vibrando, sente a corda vibrando. Vê se o seu pulso tá relaxado. Se você já faz vibrato, usa o vibrato como um exercício de relaxar a mão. O vibrato é um maravilhoso exercício de relaxamento para a mão esquerda. Isso para as pessoas que já estão fazendo vibrato. E se você está começando agora, não comece a estudar vibrato desde o começo, tá bom? Deixa isso para depois, quando o seu instrutor falar que está na hora de você começar, quando o seu professor que você confia disser que está na hora de começar, tá bom? Em linhas gerais, a gente vai começar a vibrar quando já está pelo menos com as 3 formas básicas prontas, ou com as 4 formas básicas prontas. Quais são essas formas? Essa e essa. E se você não entende muito bem quais são essas formas, exatamente esse é a forma que você sabe que não está na hora de você aprender vibrato ainda. Então tenha isso muito claro na sua cabeça. Você tem que pensar sobre relaxamento e postura todos os dias da sua vida, hoje e sempre. E lembrando, se você está iniciando agora, foque exclusivamente na postura, pelo menos nas 2 primeiras semanas. Isso não significa, tá, Jean, eu foquei nas 2 primeiras semanas e agora eu vou pra música. E agora eu vou começar a estudar outra coisa. Mas a minha postura ainda tá assim. Então, você vai focar mais 2 semanas. Até você olhar no espelho e sua postura já estiver legal. Ok? Mas Jean, pra focar só na postura, o que eu vou estudar? Estuda corda solta. Faz o arco correr reto na corda. Estude escala lento. Então ensine o seu corpo ativamente. Se você tá vendo que o arco tá fazendo isso daqui, então não, calma. Olha lá no espelho. A mesma coisa, se o seu braço tá assim, ensina o seu corpo a deixar assim. E tenha essa atitude de ser o seu próprio professor. Porque se você não se corrigir, o seu professor, o seu instrutor, vai poder falar quantas vezes quiser a mesma coisa, que não vai ter efeito. Independente do seu nível, você deve estar atento ao seu corpo sempre. Tá, Jean, mas você falou até agora, mas não falou do tempo. E o tempo? Quanto tempo a gente vai estudar cada coisa? Calma, vamos por partes. Primeiro você precisa entender como é que a gente estuda. Só eu falar quanto tempo cada coisa não vai fazer com que você saiba usar esse tempo fazendo essas coisas. E aqui eu quero te ensinar o mais completo possível para que você já possa aplicar no dia seguinte. Se o seu desejo é tocar hinos, dando o seu melhor, existem alguns conjuntos de habilidades que você precisa desenvolver que não necessariamente são as mesmas de quem quer tocar outros tipos de repertório. Como essa série aqui é focada em tocar hinos, eu vou te dizer então quais são as habilidades principais que você precisa desenvolver. A primeira coisa, então, é ter um som saudável, com um timbre bonito, puro, sem ser gritado, especialmente ao tocar mezzo forte. Mezzo forte é o termo para meio forte. Então a gente não pode ter um som assim, por exemplo, né, bem ardido, assim, quase sufocando, né? Não pode ter o som assim também. E também não pode ter um som assim. Parecendo que tá tocando uma flauta ou qualquer coisa assim. Então a gente precisa ter um som básico, né? A gente chama isso de som básico, que é o seu som no violino, a sua identidade no violino, saudável, né? Ou seja, soando bem a nota
especialmente no mezzo forte. Por quê? Na igreja, geralmente, tem muita gente tocando. Então, a gente não precisa afundar o arco para tocar. Então, a gente está tocando para uma outra finalidade que não é simplesmente ficar se aparecendo. Tirando essa parte, ainda tem o coro que está cantando a letra da música, que nesse ambiente de igreja vai ser o principal, que é passar a mensagem cantada. Os instrumentos vão estar auxiliando. Como você pode estudar o seu som básico? Você pode fazer o que a gente chama de som filé, que é arco longo. Cuidando para não esmagar. Cuidando para não flautar. Cuidando para não fazer isso aqui e aumentar a velocidade do nada. Mantém a mesma velocidade do arco. Você depois, num segundo momento, pode aplicar em escala. E uma dica que eu vou te dar aqui, que ela é meio óbvia, mas ao mesmo tempo as pessoas não falam a respeito disso, é observa a corda e vê como ela está vibrando. E tenta manter ela vibrando no mesmo padrão, sem ela ficar engasgando ou parando. Mantém só isso, só essa dica já vai melhorar o seu som muito. Então tente manter a vibração da corda sempre com a mesma amplitude. Uma outra habilidade que você precisa é ter um bom som em legato, né? Um som ligado. Tanto quando são várias notas por arco, no caso aqui, como assim, por exemplo, onde eu estou fazendo 2 notas por direção do arco. Então essa é a técnica que a gente chama de legato, quanto no legato como articulação, que é um som mais ligado, né? Então, por exemplo, nas trocas de direção. E não assim. Esse não é legato. Esse é um som mais legato, ou seja, um som mais conectado. E cuidado para não misturar, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é a técnica legato, onde a gente toca mais de uma nota por arco. E outra coisa é a articulação legato, que é onde a gente tem o som mais conectado. E o legato você pode trabalhar também em escalas, tocando 2 notas ligadas juntas. 4. E mesmo com arcos em direções diferentes, você pode trabalhar isso também em escalas, né? Cuidado para não fazer, porque aí não vai estar em legato, tá bom? Uma outra habilidade é fazer as colcheias pontuadas com semicolcheia. E essa é uma das perguntas que eu recebo bastante no canal. Como fazer colcheias pontuadas e semicolcheia? E agora eu vou te ensinar para você aprender de uma vez por todas. Como que a gente pode estudar isso? Simplesmente contando. A gente vai contar até 4. A colcheia pontuada vai ser até o 3 e a semicolcheia o 4. A gente vai ficar repetindo. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, por exemplo, né, vou fazer em câmera lenta. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Então, estuda devagar, especialmente para cima. Normalmente nos hinos, quando isso acontece, é para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, e assim por diante. E a gente está contando até 4. A colcheia pontuada você vai fazer até 2. Você não vai tocar o ponto, ou seja, o 3 não vai ter som nenhum. E vai tocar só no 4. Ou seja, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Então estuda isso contando na cabeça. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Independente da velocidade. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. E só com essa dica eu tenho certeza que caso você tinha dificuldade antes em colcheia pontuada com semicolcheia, você já vai conseguir estudar para resolver. Lembrando que fazer repetições e insistir até acertar, e na hora que acertar,
repetir mais vezes o acerto. Uma outra habilidade muito importante é controlar a dinâmica, quando tá ficando mais forte, quando tá ficando mais piano. Para fazer música, para de fato passar a emoção que a gente tá tocando, a gente não pode tocar tudo reto, né? Não é só tocar nota, não é isso que a gente está buscando aqui. A gente quer dar o nosso melhor. Então a gente pode começar, por exemplo, mais forte e ficar mais piano. Depois ficando mais forte. E assim por diante. Então ter esse controle de nuances é muito importante. Como a gente pode estudar isso? Mais uma vez, escalas. Então a gente pode começar piano e ir crescendo. Decrescendo. Crescendo. Decrescendo. Você pode brincar com esses volumes, né? E ir aos poucos dominando a questão de dinâmica, com legato também, com détaché, com todas as técnicas que você usa. Precisa também de um bom vibrato, né? O vibrato é o que vai fazer o nosso som parecer mais cantado. E vibrato também, estudar devagar, a princípio, igual sirene. E assim por diante, aumentando a velocidade. E aí muita gente me fala, mas no que usar vibrato? Em tudo. Usa vibrato em tudo. A intensidade dele vai mudar de acordo com o que a gente está tocando, mas vibra em todas as notas que você pode. Se você está começando a vibrar agora, vibra nas notas longas. Se você já está vibrando há um tempo, vibra nas notas médias e longas. Se você está já tocando há bastante tempo, vibra nas notas rápidas, médias e longas. Mas não, cuidado, muito cuidado, para não fazer aquele vibrato, né, metralhadora, né? Então, cuidado para não ficar com a mão assim o tempo todo, porque não é bonito. Não é bonito, é cansativo ficar ouvindo. Então, tenta ter um vibrato, de preferência, né, concentrado e que soe, né? Então, você vê esses vibratos assim, eles soam quase como se fosse... Isso não é legal. Então, cuidado, porque isso deixa o vibrato meio estrangulado, né? Então, cuida da saúde dele para que ele fique conciso, mas que soe o vibrato, né? Então... Você consegue ouvir que tem a oscilação. Mas isso não distorce demais a altura real da nota. E aí a velocidade dele e a amplitude talvez você possa variar de acordo com o sentimento que você quer passar com aquele hino. E lembrando que aqui eu falei de usar vibrato em tudo no contexto de hinos. Essa série de aulas é justamente para quem quer tocar hinos. Então use vibrato em todos os dedos. Você está começando só nas notas longas. Você já está tocando há mais tempo nas notas longas e médias. Há mais tempo ainda, longas, médias e rápidas. Em todas as notas que você puder, tá? Então lembra que não precisa ter um vibrato metralhadora. A gente não está tocando para dar um show de malabarismo. A gente está tocando para poder expressar aquilo que a gente mais ama através da música, através dos hinos. Tá bom? E no caso de algumas igrejas, precisa também aprender a oitavar. O que é oitavar? Oitavar é tocar uma oitava acima. Quando a orquestra tem muitos instrumentos, ou seja, tem bastante gente tocando, para que possa abrir mais as vozes, a gente pode tocar uma oitava acima, ou seja, 8 notas acima do que está escrito. Que no final das contas vai ser a mesma nota, só que uma oitava acima.
Eu tenho um jeito de fazer isso para ensinar para os meus alunos que é o mais fácil do universo, que é simplesmente tocar tudo na quarta posição. Porque o dedilhado vai ser exatamente o mesmo. Os dedos que você usa vão ser exatamente o mesmo que você usava lá na primeira posição. Então, se eu estou usando aqui, por exemplo, né? Obviamente tem que substituir os zeros por 4 na corda anterior. Então, por exemplo, aqui se eu uso 1, 0, 3, 3, 1. Aqui eu vou usar 1, 4, 3, 3, 1. Então, o dedilhado é exatamente o mesmo, só que uma corda acima. Se você estava tocando na corda Lá, vai ser na corda Mi. Se você estava tocando na corda Ré, vai ser na corda Lá. Se você estava tocando na corda Sol, vai ser na corda Ré. E assim por diante. Se você já toca e tinha dúvidas de como oitavar, é só você usar isso que vai ser sucesso. Conforme você vai ficando mais avançado, aí você pode usar a terceira, a quinta posição e outras possibilidades. E por fim, você tem que juntar e aplicar tudo isso nos hinos que você está tocando. Toda essa parte técnica que a gente acabou de ver, encare como escovar os dentes. Você precisa escovar os dentes todos os dias. Essa parte técnica a gente também vai estudar todos os dias. Pelo menos todos os dias que você pegar no instrumento. E eu espero que seja pelo menos aí uns 4 dias na semana. Toda essa parte a gente chama de técnica de base. É como colocar um tênis para correr. Não importa o quão avançado você é na corrida, você tem que colocar o tênis para correr todas as vezes. Senão, você vai machucar o seu pé. Ou seja, todas as vezes que a gente pegar no violino, a gente vai colocar o tênis. No nosso caso aqui, toda vez que a gente pegar no violino, a gente vai estudar técnica de base. Todas essas coisas. Som básico, legato, vibrato, dinâmicas, oitavado e todas aquelas coisas que eu disse todos os dias que você pegar no violino, ok? Todos os dias. E cada vez vai ficar melhor. Nessa parte de estudo de técnica de base, vai poder ter mais ou menos coisas dependendo do estágio de aprendizado do aluno e de qual é o tipo de repertório que ele quer tocar. Mas esses que eu falei são as coisas que você vai ter que estudar todos os dias, se você quiser, todos os dias, dar o seu melhor e fazer com que cada dia o seu melhor seja melhor do que o dia anterior. Então, focado em tocar os hinos com cada vez mais sentimento, com cada vez mais qualidade, você precisa dedicar pelo menos metade do seu estudo diário a essa parte do estudo. Mas, Jean, eu trabalho, tenho filhos, marido, esposa, não tenho todo esse tempo para estudar. Bom, 10 minutos todo mundo tem para as coisas que dá prioridade. Se esse é o seu caso, se você tem 10 minutos para estudar, 5 minutos você vai focar nessa técnica de base. Se você tem meia hora, 15 minutos, você vai focar nessa técnica de base. Se você tem 1 hora, vai focar 30 minutos e assim por diante. Mas essa parte do estudo de técnica é a menor parte no grande quadro do estudo. A parte fundamental que a gente precisa fazer para evoluir, sem ela é muito difícil, nós fazemos sem o violino. Mas como assim, Jean? Como assim essa é a menor parte? Você não acabou de falar que é metade? Pois é, mas nós precisamos também ouvir e solfejar as coisas que a gente está estudando. Quando a gente escuta várias vezes o hino, a música, a peça que a gente está estudando, a nossa cabeça vai fixando as alturas das notas, os ritmos das notas. E quando a gente já conhece as alturas especialmente, na hora que a gente vai tocar, a gente sabe se foi bem ou não. Um exemplo que eu sempre uso é o Parabéns a Você. Então se eu vou tocar, por exemplo, Parabéns a Você desse jeito aqui, né? Se eu provavelmente ouvi uma nota que você fez assim, opa, calma aí, Jean, você errou uma nota aí. Por que é que a gente... Como é que você sabe que eu errei uma nota aí? Exatamente porque você já ouviu Parabéns a Você 1 milhão de vezes na sua vida. Então você sabe que não é esse o som, né? O som é... Aí você fala, não, Jean, não, o som não é esse. Exato, mais prova de que você sabe quais são os sons que tem que ser. Quando você sabe os sons que tem que ser, o seu corpo, né, quase
Quase que o seu corpo te denuncia. Você vai tocar e vai fazer assim, opa, não é essa nota. E aí você vai procurar entender o que aconteceu para tocar o som correto. E quantas vezes a gente deve ouvir? Todas as vezes. Imagina, mas quanto é todas? Todas as vezes. Você tá lavando louça, põe pra tocar. Tá preparando o café da manhã, põe pra tocar. Tá no carro, põe pra tocar. Põe no ônibus, põe pra tocar. Tá indo dormir, põe pra tocar. Acabou de acordar, põe pra tocar. Tá arrumando os filhos pra ir pra escola, põe pra tocar. E escuta a música, o hino que você está estudando no momento. E se você quiser, você pode colocar mais duas, já os próximos hinos que você vai estudar. Então, escuta em looping infinitas vezes essas músicas. E isso eu chamo de tempo morto, que é justamente um tempo que a gente tem no nosso dia que não requer a nossa atenção total. A gente não precisa de atenção total para ficar na fila, não precisa de atenção total para tomar banho, para preparar o café, para lavar a louça. Então, para essas atividades, a gente pode muito bem colocar ali o hino que a gente está estudando para ouvir. E se você parar para pensar, você vai ver que você tem muito tempo morto. Esse tempo você vai usar para ouvir e para solfejar. Num primeiro momento pode ser só cantarolar. No primeiro tempo pode ser só isso. Ou você pode assobiar, caso você saiba assobiar, o que não é o meu caso, porque eu não sei assobiar. Mas se você sabe assobiar, seja feliz e assobie as melodias que você está aprendendo. Num segundo momento, você pode começar a falar as notas daquilo que você está aprendendo. Si, lá, sol, mi, ré, sol, si, lá. E a gente não percebe que a gente tem todo esse tempo disponível, porque hoje em dia a gente gasta ele com outras coisas. Com redes sociais, com jogos em aplicativos, vendo vídeo de gatinho no Facebook, nesse caso eu me incluo também. Então é muito tempo que a gente acaba desperdiçando fazendo coisas que a gente nem vai lembrar que a gente fez no dia seguinte. E aí a gente tem essa impressão que o dia passou e ele foi cheio, mas na verdade em muitas partes do dia ele foi cheio de coisas que não precisavam estar ali. Então pare e faça uma reflexão. Todo o tempo que você utiliza hoje nas redes sociais, ou vendo séries, ou enfim, fazendo outras coisas que não necessariamente estão te ajudando a alcançar algum objetivo que você tenha, de fato valem a pena? Você precisa fiscalizar as redes sociais todo momento que o celular apita? Precisa ver o WhatsApp todo momento que o celular apita? Precisa ficar jogando joguinho sempre em todos os seus horários livres? E eu não estou dizendo aqui para você parar de fazer essas coisas, né? Isso não é saudável, a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta. Mas, para a gente fazer tudo o que a gente gosta, a gente precisa de organização e equilíbrio. Eu amo ver vídeos de gatinhos no meu Facebook. Basicamente é só isso que eu vejo no meu Facebook. Inclusive, tem uma aluna do Academy, Lucília, provavelmente está assistindo, que eu sou amigo dela no Facebook, ela posta um monte de vídeo de bichinho e eu fico a noite inteira vendo os vídeos de bichinho. Eu amo, porque aquele momento à noite, na hora que eu deito, é o momento de eu relaxar e ver os meus vídeos de bichinho. Mas, durante o dia, eu uso todo o tempo que eu ficaria nas redes sociais para estudar violino, para responder as mensagens que vocês me enviam. Então a gente precisa ter equilíbrio para poder fazer todas as coisas que a gente gosta. Então, nesse caso, separe, né, pelo menos metade desse tempo morto para ouvir os hinos que você está estudando, para solfejar e cantarolar os hinos que você está estudando. Eu imagino que se você está estudando hinos, se você quer estudar hinos, essas melodias você ama de paixão. Essa melodia, por exemplo, é uma das minhas melodias favoritas de todas as músicas. Especialmente agora que eu tô fazendo essa série, todo dia eu toco essa música. Então aproveite o tempo que você tá, de repente, arrumando a casa, indo pro trabalho, pra faculdade, pra escola, arrumando os filhos. Mesmo tempo que você tá jantando com a sua família, põe os hinos pra todo mundo escutar. Olha só que momento bacana que vai ser isso. E lembre de fazer também a parte de solfejo, que é falando o nome das notas. E para isso eu vou te ensinar um truque. Você pode pegar um tempo, colocar a partitura na sua frente, liga o gravador do celular e solfeja as notas, lendo. Si, lá, sol, mi, ré, sol, si, lá, sol, mi, ré, sol, fá, lá, sol. Se você não quer se gravar cantando, grava alguém que você gosta da voz cantando. Manda o nome das notas para ela e grava.
E aí, para você decorar quais são as notas e não precisar ficar lendo, né? Porque a ideia é usar o tempo morto aqui, você vai ficar ouvindo e vai decorar quais são as notas. Aí na hora que você pegar na partitura, você sabe exatamente onde é que são aquelas notas ali, mesmo que naquele momento você não saiba ler bem partitura, né? Você pode escrever o nome das notas embaixo, enfim, fazer da forma que for melhor para você. Dessa forma, o tempo que você reservou para o violino, aqueles 10 minutos, ou 30 minutos, ou 1 hora, ou 5 horas, vão ser muito mais proveitosos. Porque você já tem no ouvido, já tem na cabeça quais são os sons que você quer ouvir. Aí é só usar a segunda parte para estudar os hinos trecho a trecho. A primeira parte a gente já viu, que é técnica de base, e a segunda parte você vai aprender os seus hinos estudando trecho por trecho. Você provavelmente não vai aprender o hino em um dia só de estudo. Vai precisar de mais alguns dias. Mas vai estudando trecho por trecho, trechos pequenos. Se o hino tem 3 linhas, você consegue aprender ele em 3 dias. Então eu posso pegar esses 5 minutos e ficar repetindo isso daqui, por exemplo. Primeira linha, e vou continuar repetindo. Mais uma vez. E assim por diante, repetindo cada vez melhor, cada vez para fixar mais aquele trechinho, aquela linha. Pode ser menos do que uma linha, tá? Não é uma regra. Mas você vai fazendo trecho por trecho. No outro dia, você foca na segunda linha. E aí, se saiu a segunda linha, você já pode juntar a primeira com a segunda. No outro dia, só a terceira linha. E se sair bem, você já pode juntar a primeira com a segunda e a terceira. E no quarto dia, tenta fixar do início ao fim. Sempre ouvindo se tem algum problema. Se tiver algum problema, para e fica naquele trechinho para resolver. Um exemplo, né? Eu tô com dificuldade aqui de fazer 2 notas para cima. Eu tô com dificuldade, tô fazendo para baixo. Opa, não é para baixo, é para cima. Então faz só isso. De novo. E assim por diante. Vai focando no que tem problema, foca lá e resolve. Então, tendo como finalidade tocar os seus hinos, você precisa usar aquele tempo morto para ouvir e solfejar. Isso vai adiantar muito do seu processo na hora que tiver com o violino em mãos. Então, na primeira metade do estudo com o violino, técnica de base. Na segunda metade, trecho a trecho do hino que você estiver estudando no momento. Então, na primeira metade do estudo, você vai estudar técnica pura, ou seja, som básico, vibrato, legato, dinâmicas, notas pontuadas e oitavado. E na segunda parte, você vai dedicar a ir construindo o seu hino trecho por trecho. Não queira tocar no primeiro dia, não é saudável essa ansiedade de querer já fazer. Ah, eu preciso tocar! Não. Se você já está tocando há um pouco mais de tempo, se você estudar dessa forma, você vai montar um hino diferente por semana. Se você já tiver com a questão de postura bem resolvida, você trabalhou a forma de mão daquele hino, precisa saber qual que é a forma de mão daquele hino, e assim por diante. E muito cuidado para não cair nos 3 mitos, os maiores mitos que assombram a maioria das pessoas relacionados ao tempo. Acreditar nessas coisas, então, vai fazer com que você se sabote e vai fazer com que você deixe de dar o seu melhor. Então você não pode acreditar em nenhuma dessas coisas. O primeiro grande mito é: eu não tenho tempo. Como você viu nesse vídeo, sim, nós temos tempo. Para tudo que a gente dá prioridade, a gente tem tempo. 10 minutos é tempo. Assim como 5 minutos é tempo também. Especialmente quando a gente está falando de tempo para conquistar um sonho ou para fazer uma coisa que a gente quer fazer, que no nosso caso é tocar violino. Você não tem 10 minutos para poder dedicar ao seu violino, a você mesmo, aos seus hinos, à igreja na qual você vai poder tocar depois? Eu tenho certeza que tem. O segundo grande mito é: eu preciso estudar 4 horas por dia. Normalmente a gente escuta bastante isso, né, na internet e tudo mais. Muita gente às vezes confunde, porque me vê falando isso às vezes, mas isso é para um outro tipo de repertório. Isso é para alcançar outras metas.
Se a sua intenção é tocar hinos para poder tocar na sua igreja, para poder tocar para sua família, para poder tocar com seus amigos, estudando 10 minutos por dia é mais do que suficiente para que em algum tempo você esteja tocando todos os seus hinos favoritos com uma boa qualidade, com um bom som, podendo dar o seu melhor. Os hinos das igrejas são pensados de propósito para serem fáceis, justamente para que as pessoas possam estudar no seu tempo livre, fora a sua profissão, fora o seu trabalho, fora a sua família, e poder ofertar lá como algo em pró daquela comunidade. Então não entre na neura de ter que estudar 800 horas por dia. Você não precisa. Utilize o tempo que você tem. Se é 10 minutos, estuda 10 minutos. Se é 30 minutos, estuda 30 minutos. Se é 1 hora e por aí vai. O terceiro grande mito, e eu recebo muitas perguntas acerca disso, é a idade certa. Precisa ter começado com 8 anos de idade. Precisa ter começado com 3 anos de idade. Só que a gente escuta isso tanto, de tantos lados diferentes, de tantas pessoas diferentes, que a gente acredita sem questionar muito. E se você parar para pensar por alguns minutos, você vai ver que não faz sentido. Para derrubar esse mito, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que aprender um instrumento leva tempo. Então, quando a gente vê alguém tocando, né, a gente vê uma criança tocando no YouTube, ou vê um adulto tocando e está tocando muito bem, a gente vê somente o resultado pronto. A gente tem aquela intenção do resultado pronto. A pessoa está tocando. A gente só vê aquele momento presente. Quando a gente está numa apresentação assistindo essas pessoas tocar, a gente não consegue ver tudo que veio antes disso. Todo o tempo que essa pessoa estudou antes disso. Ou seja, quando você vê, por exemplo, uma criança no YouTube com 10, 11 anos tocando muito bem, provavelmente ela começou a tocar com 4 ou 5 anos de idade. Então você vê no palco o resultado de alguns anos, de algum tempo acumulado de prática. Então não tem lógica, por exemplo, eu pegar o meu violino, começar a estudar hoje, a semana que vem, a segunda semana, 1 mês, 2 meses, e ficar frustrado porque eu não estou tocando igual a criança de 11 anos, porque essa criança de 11 anos não toca há 2 meses ou há 3 meses, ela toca há 5, 6 anos às vezes. Então, para alcançar resultado, você vai precisar de amor ao que você está fazendo, de boas orientações, estudar seguindo essas orientações, não adianta só ficar tocando qualquer coisa, tem que estudar seguindo exatamente quais são as orientações. E muita paciência, porque você vai chegar lá. Porque com o tempo, cada dia fica melhor, melhor, melhor e melhor. E se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe exatamente como se manter animado durante todo esse processo. Olá, tudo bem? Meu nome é Vicente, eu tenho 58 anos. Quando eu me retirei do mercado financeiro, onde trabalhei durante muitos anos, resolvi aprender algo que mexesse com o outro lado do cérebro, mexesse com sentimentos. Resolvi aprender a tocar um instrumento musical. Nunca tinha tido nenhuma experiência com isso. E comecei e procurei que eu queria aprender a tocar violino. Comecei no início de 2018, numa escola presencial de violino, e senti necessidade de algo mais. Comecei então a assistir alguns vídeos do Jean no YouTube e percebi que ali eu tinha algo a mais do que aquilo que eu recebia na minha aula presencial. Continuo com a minha aula presencial, sim, mas não tenho dúvida que o acompanhamento, o feedback que o Jean nos dá individualmente, muito personalizado, aqueles detalhezinhos de correção estão fazendo a diferença. Se antes, ao olhar uma partitura, eu via um monte de pontinhos pretos, brancos, para cima e para baixo, e eu achava que jamais ia conseguir entender como é que saía a música dali, hoje eu posso dizer que pelo menos consigo tocar 5 músicas. Não ainda na qualidade que eu busco, mas sim na qualidade que eu já evoluí.
começou há alguns meses, tá com um som bonito, com uma boa afinação, uma postura relaxada. Não existe idade para iniciar no instrumento. Se você tem entre 0 e 197 anos, você pode começar a estudar e colher resultados. Não use a sua idade como desculpa para enterrar o seu sonho, o seu desejo de poder, de repente, tocar na sua igreja ou tocar para seus amigos. No que depender de mim e do violino didático, eu vou produzir muito e muito conteúdo e continuar te cutucando até que você levante para realizar o seu sonho. Eu recebi muitas mensagens, mais do que o normal, perguntando por que eu compartilho tanto conteúdo de graça na internet, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. E, para ser bem honesto, eu não tenho uma resposta muito mirabolante para isso. Eu de verdade acredito que estudar violino pode transformar vidas. Isso porque o violino transformou a minha vida. Quando eu estava iniciando, era muito, muito difícil ter acesso à informação. Para fazer aula com professores que eram especializados em violino, eu tinha que viajar para outra cidade, isso com 12, 13 anos de idade. Então eu tinha que ir lá para poder ter acesso, a informações especializadas. E eu não tinha boas condições financeiras, muito, muito pelo contrário disso. Muitas vezes eu ia para a escola de música apenas com o dinheiro da ida. E para voltar, eu tocava no metrô, lá perto da escola, para conseguir o dinheiro e chegar em casa. E mesmo assim, comparando a realidade brasileira, eu sei que eu tinha muita sorte. Talvez você que está assistindo more no interior ou até em um estado inteiro que não tem por perto nenhum professor especializado. E para quem é mais velho, é mais difícil ainda de achar aula. A maioria das escolas de música exclui completamente quem tem mais de 18 anos de idade e os projetos sociais, a maioria é focado em dar aula para crianças e adolescentes. E é exatamente por isso que eu criei o violino didático, para que todo mundo possa ter acesso a boas orientações no violino. Seja mulher, seja homem, seja rico, seja pobre, more na capital ou more no interior. Eu quero que democraticamente todos possam ter acesso a boas orientações a respeito de violino. Pelo menos para ter algum norte, saber o que fazer, como dar os primeiros passos. E no seu caso, que quer aprender a tocar hino, eu sei que aprender um instrumento para você tem um significado muito maior. Pois nesse caso, não é somente um instrumento musical. É uma forma de você poder oferecer o seu melhor e se conectar com aquilo que você acredita. E pensando em você que tem o desejo de tocar hinos, de aprender violino para tocar hinos, ou de melhorar no violino para tocar os seus hinos favoritos e dar o seu melhor, aprender a de fato colocar sentimento em cada nota que você está tocando, eu criei um treinamento muito mais intenso, ensinando passo a passo e acompanhando os alunos em mais de 400 hinos diferentes. Eu vou dar mais detalhes desse treinamento mais pra frente. Nesse momento, eu acredito que você já fez várias anotações mentais ou mesmo no seu caderno sobre todo o conteúdo da aula de hoje, que foi a organização do tempo e o conteúdo que a gente tem que estudar durante esse tempo. E como eu dou aula há muito tempo, há muitos anos, eu sei que ainda assim você tem dúvidas sobre a parte prática. E é exatamente por isso, domingo, eu vou disponibilizar um vídeo onde eu vou estudar junto com você, te mostrando exatamente como é que você vai usar esses 10 minutos. E você vai entender também como aplicar em outras quantidades de tempo. Eu vou te mostrar então passo a passo como colocar a mão na massa. Então nós vamos pegar o violino juntos e aplicar cada uma das coisas que a gente aprendeu até aqui. Agora eu quero que você role essa página lá embaixo nos comentários e escreva o que é que você achou desse vídeo e deixa todas as suas dúvidas, tá bom? E como de costume, eu vou esperar lá no WhatsApp a foto das anotações que você fez sobre essa aula. Oi pessoal, meu nome é Lucília, eu sou artista plástica, tenho 52 anos. Sempre fui apaixonada por violino, desde criança
meus pais ouviam música clássica, eu gosto muito. E há uns 2 anos, na igreja que eu frequentava, eles iam montar uma orquestra de cordas e eu resolvi tentar. Fiz uns 4 meses de aula teórica e na hora das aulas práticas foi meio complicado porque mudou o professor e as aulas eram em grupo, era uma coisa muito por cima, enfim. E violino, principalmente hoje, que a gente já tem um tempo com ele, você sabe que o professor precisa pegar nos detalhes, precisa estar atento, enfim. Me matriculei numa escola. Em 4 meses eu fiz o primeiro módulo do Suzuki. E assim, tocava, né? Mas ainda assim eu não estava muito satisfeita, saí da escola. E aí trabalhando, sem tempo. Foi o momento que o Jean falou do Academy. E aí eu não pensei 2 vezes em entrar. Eu já conhecia o canal do violino didático, logo que eu comecei a pegar no violino, eu busquei e o canal que me ajudou foi o do Jean, foi o violino didático, na postura, ajudou muito na postura. Porque na igreja o professor não falava nada e nas aulas também, eu acho que porque ela não queria pegar muito no pé para não desistir, a questão da postura não foi bem trabalhada. E o que é fundamental, né? É o que o Jean está trabalhando em mim. Agora você vê que a postura é fundamental. E depois de um tempo tocando, você vê que realmente a coisa não vai se a postura não tiver próxima, cada vez mais próxima do que tem que ser. Que a gente não tá com essa bola toda, mas já tá aproximando do correto. O Jean é um fofo, né? Um professor assim que ama o que faz e faz com amor. Ele é muito atento, a simpatia, né? A simpatia, a gentileza, e é muito divertido. É muito divertido assistir os vídeos que ele manda. Ele é uma pessoa assim, a própria postura dele já anima. Então eu estou muito feliz. A minha evolução é notória. Voltei agora, né? Eu fiquei 1 ano mais ou menos depois do curso. Eu fiquei 1 ano sem a prática diária. Eu tocava de vez em quando, estava trabalhando muito e agora eu voltei há uns 2 meses pro Academy. E eu percebo que a minha evolução assim é notória com o Jean, porque ele vai no ponto, ele é muito atento e eu estou muito feliz. Eu estou gravando esse vídeo porque ele merece, porque assim, eu sou super tímida, entendeu? E assim, na minha idade, estou com 52 anos, a gente não tem mais muito tempo a perder, né? Em qualquer idade, mas principalmente agora. E a gente tem aquela coisa da desistência, né? Aqueles padrões gravados. Porque é muito tarde, porque não sei o quê. Questões essas que no primeiro vídeo sobre as músicas sacras ele já matou, né? Então aquele vídeo foi muito bom, porque inclusive naquele dia eu estava quase chorando que eu não conseguia tocar no ritmo e tal, e tentando. E à noite eu assisti aquele vídeo onde basicamente ele diz que
pra gente não olhar muito à frente, né? Assim, não, onde eu tenho que chegar. Quando você está treinando, o que eu já evoluí, né? Qual evolução eu já tive. E aí eu falei, puxa, é verdade, né? E aí, daí sim, você ir evoluindo aos poucos, você ter aquilo em mente. Porque aí não vem aquele monstro, né? Na hora que você está praticando. O violino é uma extensão do corpo, então você precisa mesmo ter todo um trabalho de mental, né? De calma, para você aconchegar o instrumento e não ficar tenso, desesperado, puxa, mas eu estou desafinando muito até eu chegar e, enfim, sem neura, né? Até nesse ponto ele colocou atenção e trabalhou. Então ele pega coisas assim mesmo muito importantes, com dedicação, e a gente se sente muito motivado. É esse o ponto. Eu quero agradecer, Jean, pela paciência e por você fazer todo esse trabalho bacana com a gente, tá? Então, é isso. Um beijo para todos. Até mais.